Convivo com muita gente e escuto muita gente no meu entorno criticando a atuação política da deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Eu acho que ela é mal compreendida. As pessoas não entendem como funciona a política, não só no Brasil, a política de um modo geral, em qualquer lugar do mundo. Gleisi cumpre um papel fundamental e cumpre com muita competência à frente do PT. As pessoas acham, e aí uma certa mídia pautada pelo que eu chamo a Mesopotâmia brasileira. Onde está a Mesopotâmia brasileira? Está entre dois rios, não o Tigre e o Eufrates, mas o Pinheiros e o Tietê. São Paulo, uma determinada região da capital, pauta a mídia no Brasil. É um dos que pautam a mídia no país, outro é o presidente da República, outro é o mercado financeiro. Mas existe uma determinada expectativa desse segmento de comportamento de líderes políticos. É aceito que seja de esquerda, mas tem que ser de esquerda de uma determinada maneira. O maior partido de esquerda do Brasil é o PT. E não é só maior porque tem mais deputados, porque tem mais preferência do eleitorado, porque tem mais governadores, porque disputou desde 89 todas as eleições presidenciais, ou indo para o segundo turno e vencendo, ou perdendo, no caso das duas de Fernando Henrique, no primeiro turno, mas lá presente, firme e forte. Então o PT sempre foi o contendor principal, ou um dos principais contendores de todas as eleições ocorridas no Brasil desde 89. E pilotar um partido desse tamanho não é uma tarefa simples. Tarefa essa cumprida por Gleisi Hoffmann, cumprida pela ex-senadora e atual deputada federal. Ora, o que um político precisa fazer à frente de uma grande agremiação? Qual é a grande tarefa, qual é a principal tarefa, a mais importante de um político que preside um partido político? Fazer política arbitrando os conflitos nesse partido com a finalidade, número 1, de mantê-lo unido, número 2, de levá-lo a vitórias eleitorais. Então a questão toda que se precisa ser utilizada para analisar o desempenho de Gleisi à frente do PT é esta. Ela cumpre as funções que são esperadas de uma presidência de um partido político do tamanho do PT, ela cumpre com competência essa função, e aí as pessoas ficam muito focadas nas declarações públicas, nas ações de Gleisi que são, enfim, teve lá a ida à posse de Maduro e várias as declarações que ela faz, quer dizer, nada disso agrada a Mesopotâmia brasileira, porém agrada ao partido político e mantém o partido político unido, mantém as fileiras do partido unida. E aí é o seu papel. Esse papel não é compreendido por aqueles que pautam uma determinada mídia no Brasil ou mesmo por uma determinada mídia no Brasil. Note-se, o PT até hoje não teve nenhuma dissidência importante. A mais importante aconteceu no primeiro governo Lula, que resultou na fundação do PSOL, que foram os parlamentares mais radicalizados, que não aceitaram a reforma da Previdência levada a cabo por Lula. Fora essa dissidência, não houve mais nenhum importante. Então o PT vem sendo conduzido por seus presidentes com competência, e mais particularmente ainda por Gleisi Hoffmann, mais recentemente. Ela vem mantendo... Veja, o PT é um partido que tem dentro dele movimentos sociais importantíssimos, grandes, quer concorde ou não com tais movimentos sociais, MST, movimento sindical, movimento negro, movimento de mulheres, e ele tem representantes eleitos, deputados estaduais, deputados federais, que representam esses movimentos também, além, é claro, de seus eleitores que os colocaram nos parlamentos. E ela arbitra todos esses interesses internos, interesses do partido, conduz o partido numa determinada direção. E isso vem sendo feito, olha, a julgar pelos resultados, com competência. O PT, entre 2014 e 2018, sofreu ataques, né, de uma maneira constante, ataques imensos,
houve acontecimentos muito negativos na vida do PT, como a prisão de seu principal líder, como a debacle da sua principal aliança no Rio de Janeiro, como um desempenho ruim de seu governador de Minas. Ainda assim, o partido foi para a eleição presidencial, disputou o segundo turno, ficou a 10 pontos, não foi a vantagem maior que um candidato a presidente teve no segundo turno sobre o derrotado. A menor vantagem em segundo turno, até hoje, foi de Dilma sobre Aécio. A segunda menor foi de Collor sobre Lula. A terceira foi essa, de Bolsonaro sobre Haddad. Dilma venceu contra Serra na eleição de 2010 com a vantagem de 12 pontos, maior do que a vantagem que Bolsonaro teve sobre Haddad. E por detrás disso estava o quê? Um partido unido, um partido conduzido por sua presidente. Então as pessoas não entendem muito o papel de Gleisi e aí julgam suas declarações públicas baseadas nessa imensa incompreensão do que ela tem de fazer ou deixar de fazer à frente de um partido político do tamanho e da importância do PT. Então, considerando-se isso, ela cumpre absolutamente, de forma absolutamente correta, de forma absolutamente acertada, o papel de presidente do PT. Não deveria ser esperado um comportamento diferente de nenhum presidente do PT, seja Gleisi ou não Gleisi. E, inclusive, as declarações públicas, isso é importante na política, aliás, é importante na vida de todos nós cumprimos papéis. Eu aqui falando para você, estou cumprindo o papel. Você só me assiste porque eu cumpro corretamente este papel. Se eu começar a fazer coisas papagaiadas nessa fala, você vai deixar de assistir. A mesma coisa se passa com o papel de pai de família, a mesma mãe de família, a mesma coisa se passa com o papel de filho ou de filha, de profissional, de estudante nos seus locais de estudo. Todos têm que cumprir um papel. E Gleisi cumpre o papel de presidente do maior partido de esquerda do Brasil. Se ela não fosse presidente, fosse tão somente deputada federal do PT, as declarações seriam outras, o comportamento público seria diferente, porque ela não teria o peso, a importância, a necessidade de coordenar diferentes interesses de um imenso partido político. Espero que a partir desse vídeo você compreenda e passe a entender o comportamento e as declarações públicas de Gleisi Hoffmann à frente do PT.